Chegou! Ai, meu Deus do céu, agora foi. Aprendendo, gente, é vivendo e aprendendo. É Bom, muito vamos. difícil, né, fazer essas coisas. Cara, eu juro que eu tinha estudado tudo certinho, mas aconteceu. Eu sabia que ia acontecer, eu ia trabalhar em algum momento. Foi. Aham. Ô, Bia, deixa eu te falar com você. Hum, Quando eu era muito pequena, eu tive acesso às práticas holísticas desde muito nova. E uhum. aí, quando criança, a minha mãe já tinha iniciado a gente no Reiki e em outras práticas que ela também praticava, Tai Chi Chuan, enfim. Eu queria saber como foi o seu primeiro contato com como a prática da yoga. Como você iniciou? Que chique, né? Uma criança já crescer numa família dessa. Eu admiro muito a sua mãe também. Privilégio. O pouco que eu conheço dela. Eu nunca tive, acho que eu nem sabia de yoga quando eu era criança. Eu sou de Bela Vista, que é o interior aqui do estado, e lá já é mais desenvolvido agora, mas eu não me via com tantos recursos assim na época, sabe, quando eu era criança. Uhum. E eu lembro que eu sentia muita dificuldade, por exemplo, na escola, porque eu não me encaixava em nenhum tipo de esporte, e eu não via outra alternativa além do que a gente era apresentado para a gente lá, né? Vôlei, os esportes mais convencionais ou atividades mais convencionais. E aí eu lembro que eu vim para Campo Grande para fazer faculdade. Dentro da faculdade já comecei a trabalhar na área, que eu fiz faculdade de publicidade. E aí, quando eu comecei a trabalhar também, comecei a sentir umas coisas que hoje eu sei que é ansiedade, mas na época, como eu não tinha conhecimento sobre o que era, o que estava acontecendo, eu só me sentia mal, sabe? Sentia que eu não conseguia focar nas minhas coisas, esses sintomas que todo mundo sente. E aí depois de vários exames, né, de sangue, passando pela medicina, eu decidi que eu ia começar a me tratar também de forma mais carinhosa, porque essas manchas, as coisas que aconteciam no meu corpo, eram por ansiedade, por estresse, então eu busquei alternativas para eu começar a me cuidar, porque eu era muito sedentária. Então eu fui para o yoga porque já era uma coisa falada de que era uma coisa zen, que era para te deixar tranquila, eu pensei, né? Então é para lá que eu vou, já que eu estou precisando. E aí depois que eu entrei para a prática, eu já me apaixonei, comecei a querer estudar mais, ver o que estava acontecendo, da onde vinha, e logo eu já fiz o meu curso e tô no yoga desde então. Não faz muito tempo, eu acho que eu iniciei em 2016 a prática e segui. E já super graduada, inclusive, né? Eu não parei de fazer curso, né? Porque era assim, eu fiz os meus cursos aqui em Campo Grande, no Chante, que é um estúdio que também sempre traz, né, muitos cursos. E aí eu fazia o curso em um ano, no ano seguinte eu participava como assistente. Então eu sempre estava, ei, precisa de assistente? Aí eu participava. Então eu fiz, sei lá, uns 4 anos mergulhada assim nos cursos, porque eu sou muito apaixonada por Que aprender mais massa. sobre ele. E para além da prática no exercício, né? O que você acha que também mudou, o que trouxe para sua vida, yoga? Ai, mudou tudo, né? Mudou completamente tudo. Sempre que eu dou alguma entrevista ou eu falo para alguém, a minha mãe é uma pessoa que é como se fosse. Eu falo e ela confirma, porque eu nunca fui uma pessoa muito difícil de lidar, mas eu tinha, né? Todo mundo tem suas questões, os seus problemas internos, físicos, e eu, além de ser sedentária, de ter sido sedentária, porque eu não me encaixei em esporte nenhum desde que eu comecei, né, essa minha vida social, e
hoje eu tenho uma saúde física muito maior, eu tenho uma consciência maior do meu corpo físico, eu consigo lidar melhor com os meus sentimentos. Então, como eu te disse antes, eu sentia umas coisas esquisitas e não sabia nomear. Era ansiedade. Hoje eu já sei nomear cada um dos sentimentos, os positivos e os que a gente não quer ver tanto, sabe? E o yoga traz esse olhar mesmo, esse olhar para você se conhecer, e você se conhecendo te dá esse empoderamento de poder escolher muita coisa antes de que ela aconteça ou antes que alguma coisa vire uma doença muito grave. E na parte física mesmo, assim, meu corpo é muito mais ativo, eu tenho muito mais disposição para fazer as coisas, porque, não sei, eu achava que eu tinha que tomar vitamina, sei lá, alguma coisa, porque eu era muito preguiçosa, sabe? Eu não deixei de ser, mas eu tenho muito mais, parece que, ação agora. Entendi. Eu estudando as mulheres que praticam a yoga, percebi muito que parece que é uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento da autoestima. Você percebe a yoga também como uma chave para o desenvolvimento do amor próprio? Totalmente. Nossa, muito. Eu nunca ia ter raspado a minha cabeça, sabe? Tipo, é uma ação de muita confiança de si mesmo. E eu vejo que o yoga me traz isso, sabe? De hoje eu conseguir falar o que eu penso, mesmo que da minha forma, né? Eu não sou uma pessoa que vou te falar uma coisa de uma forma grossa, porque eu nunca fui assim. Então, o yoga não transformou nada que eu já não fosse, ele não me transformou em outra pessoa, ele só aflorou o que eu quero, ele aflora o que eu quero e, sabe, você consegue lidar de forma mais equilibrada. Então, a minha autoestima hoje, além de eu ser leonina, né, que já os leoninos já todo mundo fala que autoestima lá em cima, mas ao mesmo tempo que a autoestima lá em cima, a insegurança tá ali junto com a autoestima, né? Então, a segurança que a prática do yoga diária, e a prática diária que eu falo é a vivência mesmo, de você pegar os conhecimentos da sua prática física, ou, né, que você faz no tapetinho, e levar para a sua vida. E esse conhecimento de se perceber, você faz o dia inteiro, né? Claro. Eu, inclusive, li também um pouquinho sobre o envolvimento das pessoas gordas com a yoga, né? Eu vi de uma mestre, não uma mestre, uma yogi, é assim que fala? Sim. Que estava falando sobre o seu desenvolvimento dentro da yoga, né? E que ela tinha muita dificuldade de se imaginar uma yogi a princípio, porque ela sempre relacionava as imagens da yogi com uma pessoa magra, com aquela pessoa que vem do hinduísmo, né? Aqueles antigos monges, né? Como você imagina motivar as pessoas que estão fora do padrão estético exigido, como você consegue motivar essas pessoas a entrarem? Porque eu sei que você tem alunos de diversos corpos diferentes, né? E para mim isso foi bastante inovador, porque eu também percebi um certo padrão estético dentro da yoga. E eu vi você mudar bastante isso. Uhum. Ainda existe, né? Mas como eu sou a padrãozinha, é difícil de eu falar, tipo, levantar uma bandeira de uma forma mais ativa. Então, o que eu posso fazer dentro da minha realidade? Então, eu já sou a pessoa magra, nunca busquei ser, né? Eu sou já de genética, sempre fui magra, alta, branca. Então, o que eu tento fazer é só não colocar a minha imagem como um ideal, sabe? Eu tento não me colocar como, olha, faça yoga que você vai ficar assim como eu, porque não é isso e não é para isso, sabe? Hoje o Instagram também permite que a gente entre em contato com
mais pessoas que fazem yoga. Eu conheço várias mulheres gordas, mulheres com corpos diferentes, que levantam a bandeira do yoga para pessoas gordas, para pessoas idosas, para pessoas gestantes. Então, a prática, ela é muito mais que uma parte física, né? Muito mais do que estética. Ela vai além da estética, mas por causa da estética que é colocado também no Instagram, a gente vê muitas contas de mulheres com corpos esculturais praticando. As pessoas ficam com medo de entrar na prática e passar vergonha. Eu já recebi uma mensagem dessa, de uma pessoa que falou: olha, eu queria muito praticar, mas eu tenho muita vergonha, porque eu sou gorda, porque eu não tenho elasticidade, porque eu não sei como eu vou reagir à aula, sabe? Porque não faço atividade física, por exemplo. E mesmo eu conversando, a pessoa foi na aula, mas eu acho que ela ia precisar de uma aula particular, eu acho, para começar um trabalho mais para dentro, né, escondidinha ali, perceber que é possível para ela conseguir entrar numa aula em grupo e se sentir segura de estar ali, porque dentro da aula eu reforço muito, não se compare, tenta não, mesmo que, né, você espia ali o amiguinho que está do lado, mas não entra no julgamento, nem com você mesmo no passado e nem do que você espera que teu corpo alcance um dia. Se você fizer a sua prática esperando sempre chegar a algum corpo, até níveis mentais, assim, transcendentes, você vai se frustrar muito, né? Porque é um caminho diferente para cada um. Tem gente que faz uma meditação e já fala: nossa, eu vi várias coisas, despertei, não sei o quê, e às vezes não vai ser assim para todo mundo, né? Uhum. Então, eu acho que dentro do que eu posso fazer, eu tento reforçar essa ideia, né? Yoga para todas as pessoas, cada um vai fazer a prática da sua forma. Você não precisa dar show dentro da prática, você não precisa ser uma foto de Instagram dentro da prática. Nem a minha prática pessoal é igual uma foto que eu posto, sabe? A foto você tá lá se produzindo para ficar tudo alinhadinho. Tem dias que você não tá bem para fazer uma postura belíssima visualmente, às vezes a postura está belíssima dentro de você, sabe? De você se sentir bem ali. Então, é muito isso que eu tento reforçar hoje dentro do que eu posso. É através da abordagem, então, né? Mostrando que a yoga é muito além da, enfim, da forma que ele faz no seu corpo, né? Por isso que eu me interesso muito em pensar a yoga como um método de educação, inclusive, né? Eu não sei se você deve saber falar mais do que eu, mas já existe yoga dentro das escolas? Olha, aqui em Campo Grande, eu acho que não. E a gente vê só coisas de fora, né? Já vi notícias de escolas, sei lá, estadunidenses, sabe? Escolas fora, por exemplo, que estão já colocando pelo menos a meditação dentro das escolas. Mas aqui em Campo Grande eu não sei de nenhum projeto, que também é um outro empecilho, né, que existe dos professores de yoga conseguirem criar um projeto e colocar em prática dentro de qualquer sistema, né? Então, na escola, o que vão exigir para eu, por exemplo, dar uma prática nas escolas? Eu sei que tem gente que liga muito yoga com a formação em educação física, então, sei lá, eu conheço uma professora de yoga que tem formação em educação física e dá aula de yoga, sabe? Você não vai encontrar, porque na sua tradição e na sua essência, o yoga não tem essa ligação com essa formação, com esse diploma, né? Ele é uma prática milenar passada de mestre para discípulo, então é você aprender sobre corpo, com o seu próprio corpo, com ensinamentos de alguém que vai te passar isso, né? Então,
Pelo que eu já vi um documentário no Netflix de uma escola que colocou meditação para as crianças. E é mágico, assim, a transformação, sabe? Tem o momento da meditação, né? Acho que é depois do intervalo para, né, dar uma acalmada, eu não lembro que momento que é. E é muito lindo, porque como são crianças, precisa de uma forma lúdica para ensinar. Então, eu lembro que me marcou muito, que eu até uso na minha aula essa imagem, que é assim, eles fizeram aquelas bolinhas igual de Natal, que você chacoalha e a neve se espalha. Eu acho que é glitter dentro. E aí eles chacoalham e falam, olha, essa daqui é a sua mente, né, agitada. E quando você para, aí você tem que pôr a bolinha e ficar vendo ela baixar, né? Porque a hora que você para, concentra, ela vai se assentar, então seus pensamentos vão se acalmar. Então eu lembro que era uma prática que eles colocavam para as crianças. Então, a hora de acalmar, então você tem que deixar a bolinha ali parar, entendeu? E você acompanhar aquele processo. Eu achei muito lindo e muito real, né? Porque é isso que a gente quer, tipo, pensamento agitado, o que você faz para ele parar? Para também, para, respira. E eu acredito que implementar yoga nas escolas ia ser mágico, sabe? Ia ser muito mágico, principalmente se for pelo menos na questão da meditação ou respiração. Conversei com umas amigas antes de entrar aqui para a live, porque eu conheço muitas professoras que já participaram de projetos aqui em Campo Grande, ou que tentaram, e tem uma professora que relatou isso, né, que as aulas que ela dava para as crianças, a mudança era enorme, assim, foi uma mudança tremenda e muito significativa para a vida das crianças e para a vida dela também, que pôde, né, participar desse projeto. Eu vi também dentro do Chant, tanto trabalho com as mães em pré-natal, quanto depois do pós-natal, e também para as mães, enfim, mulheres, né, que já não estão nem no momento de aleitamento. E muitas delas já falaram comigo de como foi importante para elas a recuperação, a maior autonomia delas com a prática do yoga, porque elas se envolviam de tal forma com a criança que acabava se consumindo demais, né? A maternidade parece que consome demais, tem o trabalho, tem o estudo, e ainda tem a criança e tem você, né? E a yoga ajuda bastante as mulheres a se desenvolverem, né? Depois também. Você encara a yoga também como uma ferramenta de empoderamento feminino? Totalmente. Ela, dentro do que eu já vivi na prática como empoderamento mesmo, primeiro é a minha questão pessoal, né? Eu vejo que o yoga me trouxe um empoderamento. E dentro do meu ciclo de amizades que praticam yoga, eu também sinto essa mesma. Você sente que a pessoa está muito confiante, muito mais confiante de si, muito mais olhando para esse autocuidado. Então, é uma coisa que a gente fala muito hoje na internet, por exemplo, de autocuidado, de se colocar em primeiro lugar, se cuidar primeiro para depois você conseguir ajudar outra pessoa. Nas questões de relacionamento, né, de você perceber quando você está num relacionamento abusivo ou não. Então, quando a gente está olhando, eu, por exemplo, estou olhando para mim, estou cuidando dos meus sentimentos, estou fazendo de tudo para eu ser uma pessoa melhor, mais saudável. Eu não vou deixar que alguém de fora faça alguma coisa ruim para mim, sabe? Porque eu já me amo muito e porque eu vou deixar essa outra pessoa interferir dessa forma na minha vida, ou no que eu gosto, ou no que eu sou, sabe? A gente faz yoga para ficar de peito aberto, de coração tranquilo. Então, é muito mais fácil de perceber quando alguém está te agredindo
seja psicologicamente ou verbalmente, que é o mais fácil de ver verbalmente. E eu trabalhei um tempo na Defensoria Pública e eles fazem um trabalho, tem um núcleo das mulheres lá, né, que é o NUDEM, o Núcleo de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência também. E eles fazem, elas, né, são mulheres dentro do núcleo das mulheres, que atendem as vítimas de violência. Acho que é todo sábado tem um encontro com elas para dar esse suporte, né, psicológico, tem psicólogas. E eu lembro que quando eu trabalhava lá, as defensoras acabaram me conhecendo e me convidaram, falaram, nossa, o yoga dentro da nossa roda de conversa ia ser maravilhoso. Partiu até delas, sabe? Não foi nem eu que falei. Elas vendo a prática, uma delas começou a praticar também, e porque ela começou a praticar, ela viu que ali, para o trabalho que ela estava fazendo com as mulheres, ia ser incrível, porque ia trazer esse empoderamento, ia trazer esse acolhimento, né? Não que o yoga seja uma prática de psicólogas, mas traz esse acolhimento psicológico como vem junto, né? Você já está trazendo o trabalho psicológico e você entra com yoga para te ajudar. Então, eu lembro que a gente tentou colocar esse projeto, mas como eu trabalhava já em uma outra área dentro da defensoria, eu não consegui liberação para dar aulas de yoga nesse núcleo, né? E nesse projeto. Mas eu lembro que depois elas tentaram de novo e foi muito difícil de implementar. Acho que por questões burocráticas mesmo, né? Que são coisas que acho que mais prendem a gente para tentar seguir com a prática. Sim. Eu vi um caso, inclusive lá em São Paulo, tem um projeto que eles têm chama Projeto Yoga da Laje, que é justamente um projeto de acolhimento para as mulheres, né? E são de mulheres da periferia, na zona sul de São Paulo. Agora não me recordo o nome, né? Tem outros projetos também lá em São Paulo, né? Que envolve, tem um que é bem no centro da cidade, que é justamente para acalmar as pessoas, e normalmente parece que o público é mais feminino, dentro dos segmentos que eu vi, dos projetos que eu vi. Você vê algum motivo para isso? Por que a maioria parece ser feminina, né? Eu fiquei sabendo desses projetos e a gente sempre tenta fazer aqui. Eu conversei com uma professora, mais de uma professora falou a mesma coisa, assim, eu fui dar aula em tal lugar, começou o grupo, né, mulheres e homens, mas acabou que só as mulheres ficam. E eu imagino que por ser... na verdade, eu não consigo entender muito, porque na sua origem, o yoga, lá na Índia, não era ensinado para mulheres. Foi uma prática criada por homens para homens. Mulheres não podiam praticar, não eram ensinadas a fazer. E eu lembro que, quando eu pesquisei sobre isso, eu não tinha ideia, né, de que isso aconteceu. Aí que não fez sentido das pessoas colocarem o yoga como uma prática somente para mulheres, sabe? Porque eu pensei, uai, gente, mas o homem criou para o próprio homem e agora as mulheres pegaram e o homem não pratica mais. O que está acontecendo? Mas acho que depende muito da prática também e qual que é essa fragilidade em se sentir vulnerável. Acho que tem esse problema, os homens têm ainda esse problema, né, para curar. Então, o yoga, ele tem sim a parte de ação, de poder, postura do guerreiro, e nananã, mas também tem a parte de se sentir vulnerável, de se colocar em posições que talvez eles se sintam desconfortáveis de estar fazendo pela fragilidade dessa masculinidade, sabe? Então, sei lá, ficar com
empinando a bunda para cima ou fazendo movimentos de abrir as pernas. Eu não sei, isso são coisas que eu imagino, sabe? Porque a prática em si, ela é totalmente neutra, não tem nenhuma restrição de gênero, né, ou de corpo. Então, eu acho que é muito mais sobre isso, essa questão do yoga e os homens não fazerem yoga. E tem também a questão do que os homens. Eu já falei, né? Que só querem fazer práticas que demonstram a sua virilidade. Eu imaginei também, mais ou menos por esse ponto de vista, também um pouquinho sobre a diferença do emocional, enfim, e cultural também, dos homens do Ocidente para os homens do Oriente, né? Bom, na antropologia a gente lê um pouquinho da forma que a gente enxerga os homens aqui no Ocidente, e tem alguns livros que retratam isso. Eu imaginei que talvez, né, a importância do homem ocidental se mostrar como um homem viril, vem dos vikings, e vem, enfim, não vem tanto do conhecimento, da busca pelo conhecimento, mas sim pelo sangue e pela guerra, né? Mais ou menos imaginei que fosse nesse sentido. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas eu estava até que seria de pensar com o Guilherme a respeito disso, né? Como trazer os homens mais para yoga, né? Como que a gente pode incentivar a participação deles? Não só deles, mas também dos jovens, né? Dos adolescentes. Eu acho que contribuiria muito com os adolescentes. Saiu uma matéria no Campo Grande News falando que como aumentou a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes em Campo Grande, né? E eu imaginei que seria uma ferramenta muito boa para ajudar os adolescentes a atravessarem a ansiedade, a atravessarem a depressão com maior facilidade, né? Você, lá no Chante, tem envolvimento dos adolescentes? Quando eu fui convidada para dar aula lá no Chante, a questão era exatamente essa, né? De trazer jovens para o yoga, porque assim, parece que a gente sempre busca alguém para se espelhar, ou alguém que se pareça com a gente, ou alguém que a gente queira ser para ouvir ou para ver, né? Alguém que você admira, por exemplo. E a prática do yoga, como é muito antiga, tem muitas pessoas que hoje já são mais velhas e ainda carregam esse conhecimento e estão passando em forma de aulas ou palestras. O yoga era visto como uma prática para pessoas mais velhas, né? Então, os professores já eram mais velhos, os ensinamentos são muito antigos. Então, quando a Tati me chamou para dar aula lá, ela falou isso, eu queria trazer jovens, que a preocupação era exatamente essa, que eu estou vendo, né? Eu tenho uma filha adolescente, e nas escolas está todo mundo ansioso, todo mundo depressivo. O que está acontecendo com a juventude, né? E toda essa cobrança de ser alguma coisa ou seguir algum caminho X. E como eu procurei o yoga exatamente por estar nesse momento da vida, né? Faculdade, trabalho, ter que definir o que eu ia ser, mas também não sabendo direito o que eu queria ser. E eu entrei nessa mesma vibração, né? Que hoje os jovens, né? Como se eu não fosse jovem, mas que ainda acontece hoje. Então, a Tati me chamou falando isso e falando que adolescentes buscam alguém para se espelhar. Então, eu sendo uma pessoa jovem, eu ia entrar em contato até de fala, né? Ia ser um contato mais próximo, porque eu ia entender, eu estava perto da realidade deles. Então, a gente precisa mesmo de exemplos, pessoas que são exemplos para cada tipo de nicho, assim, para atingir o yoga para determinadas pessoas. Então, da faixa etária de jovens e adolescentes, eu lembro que eu iniciei esse trabalho, a gente colocou como yoga para estudantes.
E o trabalho de marketing era em cima disso, e o trabalho na aula também era uma linguagem mais, até uma linguagem mais simples, porque eu tinha acabado de terminar o curso, né? Então eu também não ia chegar lá falando um monte de coisa difícil, eu estava falando da forma mais pura, mais simples. A minha aula até hoje é assim, porque eu acho que também não precisa deixar mais difícil o que já é difícil. Então, eu gosto de trazer essa simplicidade para o yoga, porque o yoga é simples, e conversar com jovens é muito difícil também, porque além da parte psicológica, tem a parte física, de não querer mais, né, agir, fazer algum movimento, a gente está muito no celular, é muito difícil sair da inércia. E os jovens estão numa fase que a gente se julga muito mais, né? Eu me julgava o tempo todo, eu tinha que me encaixar em algum determinado grupo, então eu tinha que me vestir de tal jeito, falar de tal jeito, né? Você vê os perfis no Instagram de pessoas que são mais jovens, adolescentes, eles não postam tanta foto, assim, é muito difícil você ver. Eu fico assim, sei lá, comento com alguém que é da minha idade e falo, gente, olha, você olha perfil de adolescente, não tem foto da cara, não tem foto de nada, é umas palavras, você tem que, né, parecer que ou que é cult, ou que é, tipo, descolado lá com umas montagens. Então, eu vejo isso também como um tipo de insegurança, né? Então, trabalhar essa insegurança e a inércia é uma das dificuldades, mas que eu sinto que eu consigo atingir um pouquinho dentro do trabalho que eu faço online também. E o trabalho que eu fazia presencial, porque a maioria dos meus alunos, eu tenho aluna até hoje que eu conheci num bar, sabe? Tipo, eu vou lá no bar perto da UFMS, que eu frequentava. E trocando ideia lá com as pessoas, eu ou alguém acabava falando que eu dava aula de yoga, eu andava com o meu cartãozinho assim na minha pochete, alguém falava que queria fazer, eu já dava o meu cartão, e ela ia estar na minha aula, sei lá, semana que vem já, sabe? Porque ela me conheceu ali como uma pessoa normal que estava no bar, como ela, que tinha problemas como ela. Então você já tira o yoga daquele, eu sou, né, uma pessoa perfeita. E aí você já nem quer praticar, né? Você pensa, eu não quero ser perfeito, eu nem, né, é muito difícil de eu ser. Então, eu vivo yoga o integral, né? Tô no bar, eu tô fazendo propaganda de yoga. Então eu vejo que é muito isso. O professor Anderson lá do Chant conversou um pouco comigo nesse sentido, e ele estava falando como você contribui sendo quem você é para yoga, né? Como atingiram mais jovens muito rápido. Você tem realmente uma facilidade muito grande de comunicação, especialmente nos meios digitais, inclusive, né? E eu acredito que é bem por aí mesmo. Quando antigamente eu já tinha uma impressão da yoga. E acho que é muito ligado com esse estereótipo da pessoa, o exemplo, o reto, a personificação de Deus no homem. E aí eu não conseguia, não me identificava com isso. E quando eu conheci você, para mim foi inovador. Eu falei, caraca. E ela demonstra, e foi assim, no primeiro contato, né? Quando eu conheci você, a maneira que você foi respeitosa com a gente, gentil com a gente, no container, o contato direto que você teve com a gente, eu falei, caraca, que menina diferente. E já me interessei pela sua figura. Correndo, eu fui atrás de você no Instagram. Via, e eu acho que é mais ou menos realmente por aí que a gente consegue envolver mais jovens, né? Além da linguagem, no nosso comportamento mesmo, né? Os jovens já são muito repreendidos o tempo todo dentro da escola, né? Tem que se controlar para poder conversar, estudar, enfim, dentro de casa também, a mãe e o pai estão estressados. E aí, quando eles se encontram com uma pessoa como você, é inovador, é diferente. Acho que você contribui muito nesse sentido. Obrigada. Imagina, até parece, é toda admiração mesmo, assim.
E eu queria saber como que está acontecendo a yoga nos espaços públicos de Campo Grande? Como estão sendo os projetos aqui? Você sabe? Eu até, como você tinha perguntado isso antes, eu até dei uma perguntada para uns amigos meus, porque eu sei que o Anderson dava aula no Horto, tinha yoga no Horto também, que era gratuito, mas parou antes da pandemia, o projeto morreu. Além do Yoga no Parque, que é um projeto muito antigo, né? O Yoga no Parque ele surgiu, eu nem lembro que ano, mas antes de eu iniciar no yoga, que era uma iniciativa de todas as escolas daqui de Campo Grande se juntarem, né? Era um domingo por mês, as escolas se juntavam para dar uma aula coletiva, para mostrar que o yoga não era uma competição de estúdios, nem de pessoas, professores, mostrar que estavam todos ali querendo apenas levar o yoga, né? Então, cada ponto da cidade tem um estúdio e você pode praticar no que for mais perto ou que você mais se identificar. Então, eu lembro que quando eu pude dar aula ainda nesse projeto, ele, né, acabou que ficou de lado também, mas eu pude dar aula num domingo desse projeto e é muito lindo, assim, sabe? Você conhece os professores da cidade, você se coloca ali, né, no olhar de todos eles, poder aprender com a prática deles. Então, depois o Yoga no Parque se transformou para acho que um outro tipo de um movimento com outro nome e tem todo domingo agora. Isso é muito legal, porque mesmo a gente tentando fazer o movimento antes, né, um domingo por mês já era uma grande coisa, imagina todos os domingos. Então eu vejo o yoga hoje em Campo Grande muito mais popularizado por causa de pessoas, são pequenos movimentos em algum determinado espaço. A maioria dos professores que eu conheço, acho que todos já fizeram ou ainda estão em algum projeto em algum determinado tipo de pessoas. Tem uma professora que ela falou comigo, ela já deu aula no nosso lar, que é para dependentes químicos, e ela falou que lá ela fazia muito mais a parte da história do yoga, ela contava histórias que são as histórias sabe, historinhas com moral da história. Então o yoga, dentro dos ensinamentos, tem muitas histórias, né, dos deuses, que sempre ensinam alguma coisa, ou sobre não roubar, essas coisas assim, mais de ética mesmo. E ela falou que trabalhava muito mais respiração, muito mais nesse acolhimento de práticas restaurativas, e era muito pouco do físico, que são os asanas. Então, a gente tem um leque muito grande de coisas a ser trabalhadas dentro do yoga, né? E cada professor vai encontrando a sua forma de se adaptar ao lugar que ele quer dar aula. Então, outros relatos das professoras é que às vezes você tem que mudar o nome para conseguir dar aula. Então, se você chega e fala que é aula de yoga, as pessoas não querem. Então, você tem, ou por questões também de religião, tem pessoas que ligam muito yoga com religião, e aí não podem fazer porque, né, o pastor não deixa, ou alguma coisa assim. E também as questões de o que é yoga, né? Se eu nunca entrei em contato com essa palavra, o que é isso? Então, muitas professoras deram as aulas em lugares mais vulneráveis com outros nomes, tipo alongamento consciente ou movimento do corpo, sabe? Para também aproximar. Eu não vejo como uma grande afronta ao yoga, porque já que é para deixar o yoga mais próximo das pessoas, tudo bem, coloca outro nome ali, ela vai entrar em contato com aquele ensinamento e depois a gente vai tentando inserir pelo menos um pouco do que está por trás ali do que ela está aprendendo, né? Que
popularizar mais a linguagem do yoga. Então, outra professora, eu lembro, eu até anotei aqui que ela falou que outra barreira, além do nome, era essa burocracia de, às vezes, a pessoa que é um preparador físico para dar aula, e isso você não vai encontrar, né? Outra coisa que eu anotei, porque senão eu esqueço tudo de falar, Eu também. era do... Ah, não, essa é outra coisa, é isso mesmo, de tentar levar o yoga com outro nome, se for possível, e utilizar de qualquer tipo de técnica para deixar isso mais próximo das pessoas. Ah, eu concordo em gênero, número e grau, porque eu acho que tem que ter mesmo essa penetração, mesmo que da maneira que for é importante as pessoas Uhum. acessarem a yoga, né? Enfim, e são diversos obstáculos que a gente consegue desviar apenas só por uma bobeirinha, um nome, por exemplo. Uhum. Eu Sim. achei muito interessante esse método delas encontrarem as pessoas mais vulneráveis, né? Você já teve projeto com pessoas mais vulneráveis, né, Bia? Já eu tive. O primeiro que eu fiz, até anotei também, foi em março, que eu dei aula lá no CETREM, porque também era uma ligação quando eu estava dando aula, quando eu estava trabalhando na Defensoria Pública. Como eu era da parte de imprensa, a gente acompanhava muitos projetos, né? E eu lembro que eu fui acompanhar uma defensora num projeto com pessoas em situação de rua. Eu tinha que estar ali, né, tirando foto e fazendo a cobertura. É muito desafiador, né, você acompanhar uma coisa dessa e não, tipo, você tá lá apontando uma câmera para uma situação tão difícil. Então eu lembro que do meu jeito assim, o jeito que eu me senti mais confortável de fazer era primeiro chegando, participando da fala deles. A gente acompanhou uma equipe do Médicos da Rua, eu não lembro direito o nome, mas são pessoas, né, da prefeitura que vão levar a camisinha, vão aferir pressão, né, para essas pessoas em situação de rua. E aí eu estava ali junto com eles e participando, né, ouvindo também as pessoas, eu tirava umas fotos meio de longe, mas eu lembro que mexeu muito comigo ter contato com esse projeto e ter conhecido as pessoas, conversado com elas, que eu pensei, nossa, eu poderia fazer alguma coisa aqui na questão do yoga, sabe? Trazendo um acolhimento para as pessoas, porque eu lembro que eu tinha visto a galera de São Paulo que fazia isso também com pessoas em situação de rua. E aí eu aproveitei os contatos que eu fiz lá, né, tanto com as pessoas do projeto já que estão indo para a rua, e consegui um espaço no CETREM, que é onde ficam as pessoas, os imigrantes, e aos finais de semana qualquer pessoa pode ir lá, mesmo que ela não seja imigrante, né? Qualquer pessoa em situação de rua, ou para comer, para dormir. E aí eu ia lá, acho que sábado, para dar aula para eles de manhã. Era muito bonito, assim, de poder estar ali com eles, de poder conversar com eles. Era muito difícil trazer eles para aula também. Eu lembro que todo dia eu tinha que passar na porta que eles ficam meio que na porta do quarto ou ali no quintal, explicando o que era yoga, explicando o que a gente ia fazer. Então, eu mesma colocava como uma prática física, porque senão, né, você entrar numa viagem, assim, do que é, a pessoa nem quer fazer. Então, eu falava, vamos ali alongar um pouco, né, respirar só, né, para ficar, amanhecer bem. Aí, tá, vamos lá, então. Então, era assim que eu chamava para participar da aula. O Gui me ajudou muito também, eu acho que eu fui só uma vez sozinha, depois o Gui já começou a ir comigo. E mexia muito comigo também a questão
de me sentir impotente dentro do que eu estava fazendo, sabe? Como era um projeto que eu sugeri a eles, eles não tinham muito conhecimento, as pessoas da gerência, por exemplo, então eles também não sabiam como me amparar ali, né? O que eu precisava, o que a gente podia fazer para trabalhar juntos ali, né? Então, uma das coisas que eu senti dificuldade foi também de ouvir os relatos deles e, e tentar ajudar, mas no meu limite, né? Então eu ia lá da yoga, mas eles reclamavam do colchão, coisas que eles precisavam realmente. Então eu ficava, nossa, eu vim aqui, estou dando aula de yoga, mas não é isso que eles precisam agora. Eu cheguei a ter sabe, esse julgamento comigo mesmo, me sentindo fútil, porque a prática do yoga também ainda é vista como uma coisa muito high society, né? E ela só é high society porque é onde a informação chega, né? É para as camadas que a informação chega. Então, eu até falei com você, né? Tipo, como a gente pode pensar de levar o yoga para outras camadas sociais de forma que elas entendam que aquilo é para ela, né? E não que você tem que tem que ter determinado status para praticar yoga. Outro projeto que eu participei também foi para aula de idosos no CRAS, que também foi muito legal, eles amavam. Eu lembro que eu tive que parar porque era bem longe da minha casa, aí eu estava sem carro, aí, sabe, quando tudo começa a dar zoado. E aí eu lembro que eu parei, eu dei uma ou duas aulas, eu não lembro. Também tinha um projeto lá no Parque Ayrton Senna, que era a professora Simone, que dava aulas, porque ela é acadêmica de educação física e estava como estagiária na Fundesporte. Então colocaram ela para dar aula lá, mas ela falou que uma dificuldade era isso, né? Eles não sabiam amparar a aula, então ela tinha que dar 3 aulas seguidas, né? Tipo, sem muito recurso, e foi bem difícil, mas, né, as pessoas que ali puderam entrar em contato com yoga foi transformador. Ah, E é isso, dos que eu participei, assim, que eu lembro, eu também fui nessa do Parque Ayrton Senna substituir ela, e interessante, né? Tem tanto projeto de yoga acontecendo na cidade que a gente nem sabe. Eu até perguntei para vários professores se eles estavam em projetos, né? E pelo que eu conversei, foi a Simone. Aí, mas está todo mundo com os projetos parados agora. sim, realmente, por conta da pandemia. A gente Uhum. está rumo ao fim da live. Dessa vez eu não vou deixar cair, porque da outra vez eu perdi todo o material. Meu Deus. Mas, enfim, é vivendo e aprendendo. Mas ainda tem algumas perguntinhas aqui que eu separei. Deixa eu ver. Vou falar menos agora. Não, imagina para você que era pra lá. Tá doida? Era mais nesse sentido mesmo, né? Pensando a yoga como questão de educação, saúde pública e até segurança, né? Eu ia te perguntar se, tipo assim, será que seria ideal ter. Porque pode ser que cada educador da yoga, né? Cada yogi, podemos pensar eles como educadores. Será que existiria uma formação adequada para levar para essas pessoas mais vulneráveis, como as que você encontrou, né? Porque às vezes isso não significa que é high society. Às vezes era só realmente talvez uma vertente que você não tenha se identificado, e que outra pessoa poderia se identificar, né? Eu conheço vários assistentes sociais que poderiam interagir nesse meio e te auxiliar, inclusive. Será que existe uma formação para esse tipo de método? Eu acho que o caminho é bem isso que você falou agora, de ter alguém auxiliando e também da identificação do professor com o grupo que ele vai trabalhar. Então,
não que eu não tenha me identificado com as pessoas em situação de rua, eu estava me sentindo muito confortável de estar ali. Como pessoa, não estava me sentindo fora daquele grupo, sabe? Eu estava me sentindo parte, porque eu conseguia conversar com eles, eu percebia que estava rolando uma troca. Mas o que faltou foi exatamente a assistência de alguém que já trabalha com eles, né? O meu conhecimento sobre pessoas em situação de rua é nada perto de alguém que está convivendo com eles, está trabalhando com eles diariamente, sabe? Então, o que eu podia ou não podia falar, se existe isso, né, de não poder falar alguma coisa ou de não tocar em determinado assunto, falta uma assistência de alguém dali onde eu vou estar trabalhando para me falar, sabe? Uhum. De ser um Uma trabalho, orientação. sim, uma orientação, de ser um trabalho mais da base mesmo, né? Que seja uma coisa bem feita. Então, as professoras que deram aula, por exemplo, para pessoas mais idosas, por exemplo, já é um trabalho que precisa de uma especialização dentro do estudo do yoga mesmo. Por exemplo, eu faço um curso de yoga. Esse curso me ensina a cuidar, a lidar com pessoas saudáveis, com corpos saudáveis. Dentro do que eu vou querer trabalhar, eu vou me especializar. Então, se aprendi o yoga, né, tudo que é, todas as posturas e como eu posso aplicar. Quero trabalhar com mulheres gestantes. Eu vou precisar fazer um curso, me especializar no que eu vou poder fazer dentro daquele corpo, ainda mais se eu não tive, né? Se eu nunca fui gestante, eu não vou saber o que, que pode, o que, que ela sente, o que, que não pode. Então, essa identificação do professor com o grupo que ele vai trabalhar. Sempre me perguntam, você já deu aula para criança? Eu nunca dei aula para criança, não que eu não me identifique com criança, mas parece que ainda não é a forma que eu vou trabalhar hoje. Eu estou muito focada nos adolescentes e é uma linguagem muito diferente, né? Com a criança é lúdico, é o bonitinho, lá, lá, lá. E se eu começar a tratar adolescente como criança, por exemplo, sei lá, começar a misturar isso na minha mente, de estar trabalhando com criança e adolescente, os adolescentes não vão gostar, né? De ficar, pega sua mãozinha e põe aqui no ombrinho, sabe? Tipo, não sou criança, sabe? Você é louca aí, tá falando. E eu acho que é muito mais isso, Ju, a assistência para o professor de yoga poder trabalhar. Outro desafio é a gente conseguir trabalhar e receber pelo trabalho. Então, todo esse movimento que eu vejo de pessoas que eu conheço, de professores, é tudo voluntário. Não Uhum. que não possa ter o trabalho voluntário, é lindo, né? Eu adoro fazer trabalho voluntário. Me chama, Mas eu o já Estado estou tem que dando aula em respaldar. qualquer lugar. Mas tem professor que vive do yoga. Eu, por exemplo, eu vivo do yoga. Eu E gostaria de participar de um projeto. Ai, vai acabar! vai acabar. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto, era muito importante, sobre a questão Uhum. do. Eu acredito que o Estado tem que respaldar os professores de yoga, eles são grandes assistentes sociais. Mas estamos nos últimos segundos. Bia, muito obrigada pela sua participação, pelo aceite do convite, eu estou muito feliz. Enfim, Obrigada. um ótimo fim de semana, tá bom? Para você também, Ju. Obrigada. Foi muito bom. Passou muito rápido. Passa muito Você é rápido. maravilhosa, Ju. Pessoa linda. Um beijo, você que é maravilhosa. Vou desligar já. Um beijo, Tá gente. bom. Beijo. Eu saio agora?